Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que já chegou em nosso canal, fique com a gente, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Como todas as quintas-feiras, sempre temos aqui um convidado especial. Hoje não é diferente. Estou recebendo no estúdio do Eu Acredito Podcast o Padre Kelson, Padre Kelvin. Não, é o Padre Kelvin. Candidato padre. Não, gente. Ele é o Padre Miguel Felipe. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, Fábio Santos. Agradeço muito o convite. É uma noite abençoada nós estarmos aqui para conversarmos um pouco, falarmos um pouco sobre a atualidade, sobre os momentos, sobre a Igreja Ortodoxa do Peru. Que igreja é essa? Da onde ela veio? A quem ela responde? Então, para mim, é um momento muito importante e eu agradeço hoje essa nossa conversa aqui. Obrigado pela oportunidade. Imagina, uma honra receber o senhor aqui, padre. Haja vista que eu conheci o senhor através de uma entrevista de um canal de jornalismo que é o UOL, e lá o senhor estava explicando um pouquinho a respeito da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil, falando se de fato o Padre Kelmo é padre, né? Porque surgiu aí que era um padre fake, um padre falso, e lá o senhor estava dando essa explicação. Eu achei bastante interessante nesse tempo que nós estamos vivendo, trazer o senhor aqui para esse bate-papo que eu tenho por certo que será muito agradável, edificante, e o senhor também vai compartilhar as suas experiências com a gente, que eu tenho por certo que vai agregar muito em nossas vidas. Amém. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço muito. É uma honra estar aqui hoje. Falando de jornalismo, falando de Padre Kelmo, repercutiu bastante quando o Padre Kelmo foi no debate no primeiro turno das eleições, agora em 2022, a Igreja Ortodoxa de Peru no Brasil, porque até então eu não a conhecia e nem tinha ouvido falar. Foi a partir desse debate que surgiu essa denominação aqui para a gente no Brasil. Foi uma repercussão bacana e gerou engajamento para a igreja? Muito bem, Fábio, deixa eu explicar o que aconteceu, né? O Padre Kelmo, um belo dia, ele recebe uma ligação e ele é surpreendido, né, com essa candidatura à presidência da República. Nem ele sabia, nem ele esperava. E ele me ligou, me perguntou: olha, Padre Miguel, eu recebi essa indicação e agora eu não sei o que fazer. Eu falei: olha, padre, o senhor tem duas opções, uma delas aceitar e a outra não aceitar. Mas caso o senhor aceite, o senhor tem plena consciência que nesse período o senhor estará afastado das funções pastorais, né? Não é que ele deixou de ser padre, porque uma vez padre, no céu ou no inferno, a pessoa é padre. Nós acreditamos assim. Isso a Igreja Ortodoxa, assim como a Católica Romana, nesse aspecto, as duas têm a mesma visão, né, de que o sacerdócio, assim como o batismo, ele imprime na alma caráter indelével, isto é algo que ninguém pode tirar, é uma marca que ninguém pode tirar, é um sacramento que ninguém pode tirar. Mas quando o sacerdote ele faz essa opção de se candidatar, prudentemente, a igreja o afasta das funções ministeriais. Isso por quê? Para que a igreja não tenha responsabilidade naquilo que é dito ou feito pela pessoa nesse período, porque nós sabemos, Fábio, que exatamente há esse embate político muito forte, né? Se para nós, população, há esse embate, imagine para quem é candidato. Há um embate muito forte, né? Sim. Há uma coisa mais pesada ali, e ali a gente não sabe o que vai sair, o que vai ser falado. Então, como naquele momento o político acaba também ouvindo as orientações do partido,
Então a igreja prudentemente lançou aquela carta dizendo que ele estaria afastado das funções pastorais. É natural isso. Agora, referente à repercussão, o que eu pude perceber, né? Eu pude perceber exatamente que tem a mídia que sim, de fato é imparcial, houve os dois lados. Nesse aspecto, eu até parabenizo a UOL, porque não sei se fala a UOL ou UOL, não sei, porque cada um fala de uma maneira. É interessante essa duplicidade de linguagem, mas nesse aspecto eles ouviram a outra parte, mas houveram jornais que não quiseram ouvir a outra parte. Por quê? Porque não existe uma única igreja ortodoxa no Brasil, né? Não existe. Tem as igrejas greco-ortodoxas, tem as igrejas pré-calcedonianas, que nós chamamos de igrejas canônicas, porque elas provêm de patriarcados antigos, e tem as igrejas também autocéfalas, autônomas, que não dependem dessas igrejas mais antigas, mas que mantêm a sucessão apostólica, que mantêm a tradição da igreja, e, consequentemente, houve uma outra igreja ortodoxa que lançou uma nota explicando que o padre Kelmo não pertencia a eles. Isso causou em si uma enorme confusão. Por quê? Eu achei até que, em determinado momento, aquela carta foi um pouco tendenciosa, ou também, de certa forma, um proveito para aproveitar a mídia ali que estava acontecendo e chamar a atenção para si. E essa igreja ortodoxa, eu acredito que ela teria o direito de esclarecer, né? Mas, ao mesmo tempo, eu senti que houve um pouco de tendência na carta. Essa ali. carta foi prejudicial à Igreja Ortodoxa de Peru no Brasil? Em um primeiro momento foi. Eu não estava acostumado, e como eu sou, nesse momento, o vigário episcopal, eu respondo. Então, o que estava acontecendo, Fábio? Naquele momento eu passei mal, confesso para você. Eu passei mal. Foi assim, uma pressão muito grande, eu nunca tinha visto isso na minha vida, e veio essa carta exatamente naquele momento em que um outro grupo político, que era a oposição, aproveitou aquela situação e começaram a publicar que ele era padre falso. Então, o padre Kelmo não é um padre falso, o padre Kelmo não é um padre fake, ele pertence à Igreja Ortodoxa do Peru, é uma instituição séria, né, que tem e mantém a sucessão apostólica que foi transmitida através da Igreja Malankara da Índia, que é uma igreja histórica que provém do apóstolo São Tomé, trazido também do cristianismo da antiga Síria. E a Igreja Malankara tinha um metropolita chamado Moisés Gorgum, e era um metropolita, um bispo dessa igreja, que depois foi criada uma igreja autônoma na França. E a Igreja Malankara enviou o metropolita Moisés Gorgum, mais 2 metropolitas, para sagrar um bispo chamado Mor Filipe Miguel. Padre, o senhor está falando metropolita aqui e eu estou fazendo confusão. O que é metropolita, pelo amor de Deus? Ah, sim. Então, vamos lá, vamos traduzir para o brasileiro. Isso é bom, isso é bom. Senão o pessoal vai confundir metropolita com capital metropolitana. Né? Não, você tá em metropolita que foi para lá, para cá, eu tô com a mente dando embaraço aqui. O que é metropolita? Vamos lá, metropolita não é metrópole, tá? Não vá confundir com capital. Mas o metropolita, ele é um arcebispo, tá? Para a Igreja Ortodoxa, os nossos arcebispos também, eles são chamados de metropolita. Então, por isso, esse nome, metropolita. As pessoas que estão acompanhando vão ficar claro, né? Uhum. Então, através do metropolita Moisés Gorgum, ou seja, o arcebispo Moisés Gorgum, transmitiu a sucessão para Mor Filipe Miguete, e Mor Filipe Miguete foi o sagrante do nosso arcebispo Mor Ángel Ernesto Mora Vidal. Então, ali criou-se a Igreja Ortodoxa do Peru,
uma igreja autônoma, mas provém, a apostolicidade provém do apóstolo São Tomé até os dias de hoje, dando essa continuidade apostólica. Então a nossa igreja é uma igreja filha da Igreja Ortodoxa Malankara da Índia, que foi uma das igrejas mais importantes na era cristã. Por que que diz Igreja Malankara, viu? Por isso que nós dizemos tradição canônica sírio-ortodoxa Malankara. E aí muitos não entendem. E aí é que eu digo que a carta daquela outra igreja ortodoxa, naquele momento, ela foi tendenciosa, porque eles não nos permitiram explicar o nosso lado. Eles lançaram o lado deles, querendo dizer que o padre Kelmo seria um padre falso. Eu não entendi muito bem naquele momento qual era o motivo de tanta raiva dele, de tanto ódio, sabe? Nós percebíamos religiosos com ódio dele, assim, aquela coisa, e nós orando, intercedendo, nós vimos ali algo muito bonito, que de repente eu passei mal, fiquei doente. Foi uma sexta-feira assim que eu achei que eu iria desmaiar. Mas, de repente, foi uma coisa tão sobrenatural assim. Ali é aí que entra a providência de Deus, né? Quando vê o servo sofrendo, o servo padecendo. Aí veio a providência de Deus e, de repente, começou a aparecer pessoas que nós não conhecíamos, pessoas que nós nunca tínhamos visto. E essas pessoas começaram a dizer: Padre, nós estamos com vocês. Pessoas que eram petistas, olha só, pessoas que eram petistas, dizendo: eu não comungo da questão ideológica do padre, mas o que estão fazendo com ele é uma covardia. Nós estamos com vocês. Então o mal veio para o bem, né? Foi, naquele momento eu vi. E aí houve um advogado lá de São Paulo, o doutor Michel Riache. É um homem muito devoto também, um homem assim que, as poucas vezes que eu conversei com ele, são palavras sábias, acertadas, um homem de fé, que já acompanha o Padre Kelmo há 10 anos, porque o Padre Kelmo, a luta dele pela vida, a luta dele contra o aborto, a luta dele contra a ideologia de gênero nas escolas, não é de agora, já tem um bom tempo. Ele fez parte de um outro movimento chamado Liga Cristã, não é de agora. Então o doutor Michel falou assim: Padre Miguel, se acalme. Eu falei: mas doutor, olha o que está acontecendo, olha o que estão falando. Ele falou: Padre, se acalme, isso aí Deus está preparando, vai ser para um bem maior, o senhor vai entender o que eu estou dizendo. E nós vimos esse bem maior quando pessoas que eram de um partido, que era o PT, de esquerda, as pessoas mandando: Padre, olha, isso é uma covardia, isso que estão fazendo com ele é uma covardia, é um desrespeito, não estão deixando vocês falarem. E então, assim, nós vimos o agir de Deus ali, nós vimos a manifestação de Deus, a providência de Deus acontecendo. Pessoas que nós nunca tínhamos visto, pessoas que nós não nos encontramos jamais, mas através daquelas pessoas, elas mesmas começaram a tomar a nossa dor ali e também contribuir conosco. O propósito é maior e eu acredito que o propósito nos une. Ainda que, por exemplo, eu conheci o senhor através disso, porque quando eu vi lá no UOL, o senhor até disse aqui que o UOL foi imparcial nessa questão. Eu não acho que foi tão imparcial não, porque te interrompeu em algumas falas, principalmente quando o senhor estava explicando qual era a igreja ortodoxa, e eles de forma cínica foi te interrompendo dizendo: mas ele é padre ou não é? Que não queria saber a respeito da igreja, só queria saber sobre a informação do sacerdócio do padre Kelmo, se ele era ou não era. E outras coisas que a gente vê, a imparcialidade, a parcialidade do jornalismo UOL sendo favorável a um determinado candidato. Por exemplo, os institutos de pesquisas que são colocados lá são apenas os institutos que favorecem a um candidato. Aí nós temos outros institutos de pesquisas que mostram, e não são institutos falsos ou fakes, pesquisas fake. Tem o Instituto Veritá, que foi o instituto que mais acertou no primeiro turno, e eles não colocam lá no UOL. Tem o
alguma coisa assim, me fugiu da memória, também que está colocando ali o Bolsonaro com uma porcentagem acima ou além do outro candidato. Então, eles só colocam aquilo que convém e que favorece os seus candidatos. Agora, mesmo se a gente entra lá no UOL, existe uma lista só contra a um candidato e favorável a outro candidato. Então, eu penso que existe sim uma parcialidade do UOL, ainda que o senhor disse que nessa questão houve uma imparcialidade. No sentido, Fábio, veja bem, existe um jornal lá na Bahia chamado Farol da Bahia. Esse jornal foi a causa de todo o problema, tá? Por quê? Porque havia uma senhora ali que ela conheceu o trabalho do Padre Kelmo na Ilha de Maré. E esse jornal foi o primeiro a publicar que ele não seria padre. Por quê? Porque imagine, eu vou procurar o pastor da Assembleia de Deus, aí eu pego e chego ali na Igreja Deus e Amor e falo assim, olha, aquele pastor ali, ele é pastor da tua igreja? Aí a liderança ali da Igreja Deus e Amor fala assim, não, ele não é pastor. Aí eu chego lá e falo assim, ele é um pastor falso. Mas eu não fui lá na Assembleia de Deus, só para você entender, eu estou fazendo aqui uma conexão para nós entendermos o início do problema. Tá? Então, o que acontece? Como não existe só uma igreja ortodoxa no Brasil, eles foram em uma catedral de uma determinada igreja lá em São Paulo e falaram assim, bateram lá e falaram, olha, tem um padre assim lá na Ilha de Maré, ele é padre aqui? Aí a igreja falou, não, esse padre não é padre aqui. E aí eles foram lá e publicaram a matéria, né? Eles não foram procurar o próprio padre a qual igreja ele pertencia, eles não foram procurar na fonte. Eles quiseram exatamente dar essa ambiguidade. Mas isso o padre não era ainda candidato a nada. Ele era somente alguém que estava na luta contra o aborto, contra a ideologia de gênero, dentro dos valores cristãos. Então, esse jornal Farol da Bahia, nós conversamos com eles, nós falamos com eles, eu solicitei um direito de resposta e não nos foi dado, né? Não nos foi dado. Quando eu digo que a UOL é imparcial, eu não digo imparcial em tudo, tá? Eu digo que naquele momento eu achei justo que pelo menos eles nos deram um direito de resposta. Não tão bem como nós esperávamos, mas ainda nos deu a possibilidade de falarmos. E quando ela diz, padre, nós só queremos saber se ele é padre ou não. Porque o que acontece? No Brasil, não importa se a outra igreja ou se a outra concorda ou se não concorda, a partir do momento que a pessoa pertence a uma instituição e essa instituição tem um religioso que o título dele é padre, então, para a justiça brasileira, ele é padre. Gostem ou não, a pessoa é padre. Agora, claro, a nossa igreja, quando nós falamos dela, tem um histórico apostólico, tem um histórico desde o apóstolo Tomé até aqui, né? Então, nós explicamos isso para diferenciar, mas naquele momento foi até compreensível a forma da pergunta, mas o importante é que ali houve a possibilidade de nós esclarecermos e aquela situação gerou um bem maior. Padre, a Igreja Ortodoxa ela é co-irmã da Igreja Católica? Como é que funciona? Sim, porque a origem apostólica ela é a mesma, vem dos apóstolos, né? Então, houve ali a Igreja de Antioquia pelo apóstolo Pedro e Paulo, houve a Igreja em Jerusalém, que é a primeira igreja cristã do mundo, que foi o apóstolo Santiago que instituiu, a igreja na Grécia, ali em Corinto,
também foi o apóstolo Paulo que instituiu, e também Santo André, o apóstolo André, e assim sucessivamente. Então, como a fé é muito próxima, a origem apostólica, os 7 sacramentos, as tradições são muito próximas, embora a questão litúrgica haja algumas diferenças, mas são co-irmãs. Mas qual é a diferença? É que a hierarquia ela é diferente, né? A Igreja Ortodoxa não aceita nenhum bispo, nenhum patriarca, nenhum arcebispo como um líder de todas as igrejas apostólicas. Mas o que nos une é exatamente a profissão de fé e a apostolicidade. Mas nunca na história cristã, na era dos padres, na era patrística, na era apostólica, não havia uma igreja maior do que a outra. Então a Igreja Ortodoxa entende que são iguais em direitos e deveres, constituídos como Igreja Apostólica de sucessão dos Santos Apóstolos. Perfeito. Então a Igreja Ortodoxa é uma igreja co-irmã. Mas existe alguma rixa entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana? Rixa, assim, no bom sentido, né? Porque sempre há divergência. Eu digo pela Igreja Protestante Evangélica, por exemplo. Eu sou da Assembleia de Deus e geralmente existe assim igrejas que acaba saindo da Assembleia de Deus, obreiros que saem e abre uma outra denominação que a gente acaba chamando de fruto de divisão. E aí fica meio que esse sentimento um pouquinho ruim de alguém que saiu e acabou dividindo e acaba falando mal do nosso ministério, mal da nossa igreja, entendeu? Acontece isso lá também? Acontece. Olha, tem grupos ortodoxos que são extremamente radicais, tá? Eu estive na Grécia, no ano de 2012, que era um sínodo ortodoxo, que eles são conhecidos como velhos calendaristas. E os velhos calendaristas é uma ala muito radical do cristianismo. É uma ala que eles têm jejuns muito rigorosos, costumes muito rigorosos. Nós levantávamos 3 da madrugada, tinha dias que estava 10 graus negativos e você tinha que fazer uma oração chamada metanoia, que era beijar 33 vezes o chão. Então, era toda... O senhor participou disso aí? Sim. Era um regimento assim extremo. E o mais interessante, Fábio, esse eu acho que muito brasileiro ia gostar, viu? Que no mosteiro lá que eu fiquei na Grécia não tinha horário de tomar banho. Era muito bom, Fábio. Eu conheço gente aqui no estúdio que ia amar isso aí. Olha só, tá vendo? 3 tentativas, né? Ai. Olha, aqui no Paraná, imagino que naquele frio rigoroso alguns deu o espírito de grego, né? Porque o espírito de grego, ele se enche uns perfumes muito forte, tinha uma pomada lá que é feita de mel de abelha muito forte, e eles passam aquilo, né? Para sumir um pouco o odor, assim, né? Disse que os melhores perfumes são franceses, né? Porque diz que os franceses não gostam muito de tomar banho. Também não gostam, é porque a Europa é muito fria realmente, né? Mas Curitiba é frio, eu não passo um dia sem tomar banho. Não é não? Comparado à Europa é frio. Comparado à Europa é Quer frio. dizer, comparado aos outros estados do Brasil, né? O Curitiba é muito frio e eu tomo banho todo dia. Eu sou de Goiás, em Goiás era 38 graus, né? 38 graus na época do calor. E imagine, né? Houve uma época lá em Goiás também que eu andava bastante de batina, então era muito calor, muito calor. Mas voltando ali, então esse grupo mais radical, boa parte dos batismos aqui do Brasil eles não aceitam, porque eles é tríplice imersão na água. A pia batismal deles, eles mergulham o corpo todo. Então é uma série assim, de coisas. Existe ainda esse grupo lá na Grécia? Sim. Esse grupo é um grupo ortodoxo muito numeroso. É mesmo? Sim, é um grupo ortodoxo muito numeroso, porque na Grécia tem 2 grupos, de velhos calendaristas e do novo calendarista.
Oficialmente, o novo calendário é a religião oficial do Estado da Grécia, né? Mas os velhos calendaristas também são tidos como parte, inclusive lá o salário dos padres quem paga é o governo até hoje, né? Então é algo assim muito rigoroso, e lá sim, lá muita coisa eles divergem mesmo da igreja romana. Mas a nossa igreja não, a nossa igreja lá no Peru tem uma boa relação com a Igreja Católica Romana, uma relação de ecumenismo mesmo, de muito respeito, e respeitando sempre as diferenças, porque, como agora, o próprio bispo da Igreja Sírio-Ortodoxa, o Dom Titus Paulo, ele lançou uma carta polêmica, né? Essa carta deu exatamente voz à mídia esquerdista, quando eles queriam falar que o padre seria um falso padre. E o doutor Michel Riacho, quando eu digo que ele é muito sábio, ele organizou uma carta muito interessante, no qual ele questiona, nesses 2000 anos, a qual igreja nosso Senhor Jesus Cristo pertenceu. Então, não é Jesus Cristo que pertence à igreja, mas a igreja pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos inverter esse processo. Verdade. A igreja é corpo de Cristo, ou seja, Cristo que é a cabeça. Não é a igreja a cabeça, é o Cristo. Então, a nossa direção, ô Fábio, é sempre o Cristo. E nesses 2000 anos, nunca, eu acho que nunca na história do cristianismo, após ali aquele período histórico da conversão do imperador Constantino, onde houve ali, vamos dizer assim, onde o cristianismo começou a nadar em favor da correnteza, mas agora eu vejo, com tudo que está acontecendo nas Américas, eu nunca tinha visto o cristianismo tão ameaçado, tão colocado na parede. Então nós estamos vivenciando um tempo em que eu vejo o cristianismo ameaçado. E quando alguém está ameaçado, um grupo está ameaçado e esse grupo está dividido, ele não sobrevive. Não. Mas o Cristo, ele deseja a união da sua igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou perguntando se é ortodoxo, se é católico romano, se é a Assembleia de Deus, se é aquela igreja maravilhosa que eu fui lá, que a Michele Bolsonaro estava lá, a Abba Pai, aquela igreja, eu fiquei encantado. Fiquei encantado com aqueles louvores, aquelas orações, aquele testemunho da irmã Kelly. Eu fiquei encantado com aquilo, sabe? Então, nesse momento que nós estamos vivenciando, Fábio, o cristianismo tem que se unir. Eu penso que o propósito que nos une, ele é maior do que as divergências que nos separam. Mas falando ainda sobre essas comunidades da igreja, co-irmãs da Igreja Católica, o Papa, ele é responsável e fala por todas essas igrejas, não? Você disse pela Igreja Ortodoxa? Pela Igreja Ortodoxa também, não? Não, o Papa não fala por nenhuma Igreja Ortodoxa. Só pela Romana mesmo? O Papa responde pela Igreja Romana, e tem igrejas orientais que foram pessoas que saíram das igrejas ortodoxas e quiseram unir-se com a Igreja Católica Romana, que na nossa linguagem de ortodoxos nós chamamos uniatas, e eles chamam de igrejas orientais unidas com Roma. Então, essas comunidades sim respondem a Roma. Agora, a Igreja Ortodoxa mesmo, nenhuma tem plena unidade com Roma. As igrejas são autônomas, porque eram 12 apóstolos, né? Sim. E vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo claro aqui do Brasil. É como se nós tivéssemos o Brasil e os estados. Vamos supor, o Ratinho Júnior, governador do Paraná, ele não tem como interferir lá em Goiás. Não. E nem o governador lá de Goiás, que é o Caiado, vir interferir no Paraná. Mas a questão deles de governador são iguais, né? Como governadores, eles são iguais.
Então, para a Igreja Ortodoxa, e isso precisa ficar muito claro, a Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia do Dom Titus Paulo não pode falar também pela nossa Igreja Ortodoxa do Peru. A Igreja dos Huns Ortodoxos lá de São Paulo, que também é denominada Igreja Antioquina, também não pode falar pela Igreja Ortodoxa do Peru. Quem fala pela Igreja Ortodoxa do Peru? O arcebispo Ângelo Ernesto Moran Vidal. E no Brasil, quem fala pela igreja? Sou eu, no Perfeito. momento. Sou eu. Quando o arcebispo esteve aqui, eu brinquei com ele. Eu falei assim, arcebispo, o que o senhor pensa? Ele falou assim, o quê? Eu penso do quê? Eu falei assim, de escolher um padre meio doido assim para estar respondendo pelo senhor. Eu brinquei com ele assim dessa forma, porque eu brinco que para seguir nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser meio louco. Tem que ser e tem que ter posicionamento. Posicionamento. E falando sobre posicionamento, é perceptível que o Papa ele fez uma nota em relação à política no Brasil. E a nota que ele fez é de um posicionamento em um viés político. O senhor chegou a ver isso? Que até existe um candidato que está usando isso em seu minuto eleitoral na rede de televisão. O senhor acha coerente um Papa se posicionar de forma política assim no Brasil? É complicado um Papa se posicionar politicamente a respeito da política no Brasil, porque ele não está no Brasil, né? Ele está ouvindo falar o que está acontecendo no Brasil. E quando a gente ouve falar, nem sempre condiz com a realidade. Agora, veja bem, Fábio, ele falou algo referente a alguma coisa de combater o ódio. Violência, combater o ódio. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante, essa fala do Papa. Nós precisamos, de fato, combater o ódio que o comunismo pratica contra a religião, como acontece na Nicarágua. Nós vimos que a frase que eu mais gostei do Padre Kelmo no debate foi: onde a esquerda coloca a mão, apodrece. Isso em tudo, em tudo. Nós vemos que onde a esquerda coloca a mão, de fato apodrece. Veja bem, olha o que está acontecendo na Nicarágua. Ah, padre, mas aqui não é Nicarágua. Então, o que está acontecendo na Venezuela quando um presidente fecha mais de 138 rádios e televisões? Falando de países comunistas, né, onde não existe a liberdade religiosa e a liberdade de expressão em sua totalidade, né? Você vai pegar alguns países aí que levantam a bandeira vermelha, não existe uma liberdade religiosa. Olha a Nicarágua. Existe um ódio maior do que esse de expulsar padres, freiras, prendê-los, condená-los, atacá-los, colocá-los em prisão, colocar um bispo em prisão e dizer para ele: você não vai comer, tirar a comida do bispo. Eu acho que esse é o maior ódio que nós temos que atacar. Esse é o ódio que coloca em risco a fé. Esse é o ódio que coloca em risco os nossos valores. Esse é um ódio que coloca em risco a economia do país. Porque onde é que funcionou o comunismo, o socialismo? Onde é que isso deu certo? Em lugar nenhum. Não houve lugar em que nós vimos um resultado positivo a partir disso. Nós vimos, sim, lugares em que pessoas que às vezes vão manifestar são presas, torturadas, mortas. Então, isso não funcionou em lugar nenhum. O Papa tem razão ao falar que nós temos que combater o ódio. E não existe nada que divide mais entre eu e eles, eu e ela, nós e eles. Não existe nada que divide mais a sociedade, provoca ódio, do que o comunismo, do que a esquerda. Então nós temos que combater de fato esse ódio. Eu acho que o Papa está certo, viu? Eu concordo e comungo do seu pensamento, mas existe candidato usando essa fala do Papa como se fosse que o Papa estivesse fazendo uma propaganda eleitoral para ele. Olha, tem candidato que usa tudo, né? Uhum. Tem candidato que usa tudo. Tem candidato que ele rouba o país inteiro e depois diz que é inocente. Não existe no Brasil uma viva
alma mais honesta que ele. Não, não existe, né? Se bobear, na cabeça dele, ele é mais honesto que Jesus Cristo, sabe? É interessante, é interessante, né? Ele é mais honesto que Jesus Cristo, impressionante. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Então, nós vemos os absurdos, a mentira, uma em cima da outra. Então, veja bem, ele usa tudo em favor dele, em benefício dele. Antes, ele era a favor do aborto, agora diz que é contra. E aí, ele entra na justiça para apagar os vídeos no qual ele diz que é a favor do aborto. Ele entra na justiça para apagar os vídeos no qual ele pega e diz claramente a respeito ali de situações que ocorreram no passado. Saiu na própria... Agora o próprio Estadão, acho que deu uma acordada, saiu outro dia uma reportagem, não sei se foi ontem ou anteontem, no qual eles mesmos dizem que é preocupante porque ele, além de querer silenciar os opositores, agora ele quer silenciar a si próprio. Como assim silenciar a si próprio? Porque ele falou e disse que não falou. Então é um absurdo isso. E é natural que uma fala como essa do Papa, que provavelmente, eu imagino, eu vou tentar acreditar assim, que o Papa Francisco não tenha falado na intenção de interferir nas eleições do Brasil. Eu vou tentar acreditar dessa forma, porque nós precisamos, sim, de um posicionamento do Papa mais rigoroso, mais contundente, em favor do que está acontecendo na Argentina. Que o socialismo entrou, a população está passando fome, está na miséria, muitos já estão correndo para o Brasil, outros já estão sendo impedidos de sair do país. E o que o governo na Argentina prometia? Picanha. Verdade. Entendeu? Prometia picanha. Prometia que eles iriam viver o paraíso. E de repente não, de repente... na pandemia eles colocaram todo mundo em casa, como alguns queriam fazer no Brasil. Ao invés de pegar a pandemia, trabalhar com os devidos cuidados, uso da máscara, distanciamento social, mas que as atividades continuassem para evitar a miséria no país. Alguns não quiseram isso, fizeram de tudo para que isso não acontecesse, e ocorreu que na Argentina, como era um governo de esquerda, aquilo foi muito mais rigoroso. E aí nós vimos a catástrofe que está acontecendo. Então o Papa precisa falar sobre isso, o Papa precisa intervir mais sobre o que está acontecendo na Nicarágua, porque ele, como um líder, nós sabemos que no Ocidente a Igreja Católica Romana é referência, o Papa tem voz, o Papa tem poder para intervir nesses absurdos, nessas catástrofes na Venezuela, que está acontecendo ali na Nicarágua, por exemplo. Nós estamos vendo uma omissão muito grande. Precisa haver mais radicalismo nessas falas, quando religiosos são expulsos daquele país, padres, freiras, pastores, pessoas estão sendo expulsas simplesmente por acreditar em Deus. Porque o Deus dessa gente, Fábio, isso precisa ficar muito claro, o Deus da esquerda é o governo. O Deus da esquerda é o governo. Então, nós vemos hoje um presidente que, graças a Deus, ele se prostra diante de Deus, uma primeira-dama que eu vou te contar agora. Falando nisso, na primeira-dama, o senhor teve com ela aqui, né? Olha... Tem vídeo, tem foto do evento. Como é que foi esse encontro seu? Tu até orou por ela, né? Orou com ela, né? Oramos sim. Orou com ela. Como é que foi esse momento com a primeira-dama? Eu me senti muito honrado, porque eu não esperava, né? Eu queria, de fato, estar lá. E eu não sabia do evento. Foi um evento, eu não sei se foi feito às pressas, de repente eu vi Michele Bolsonaro em Curitiba, eu falei com o Padre Kelmo, falei, padre, eu liguei lá, eu queria ir realmente sentar lá e participar. Falei assim, Padre Kelmo, a Michele Bolsonaro vai estar aí, e eu entrei em contato com a organização e já está lotado. E eu gostaria de ir,
com mais um pessoal aqui, tem um outro pessoal que gostaria de ir comigo e tal. E nós fomos, o Padre Kelmo falou assim, Padre Miguel, vou ver aqui. Tenha calma que eu vou ver, estou em viagem, vou verificar isso. E aí ele entrou em contato com o pessoal aqui, e o pessoal muito atencioso com ele e tudo. E de repente ele falou assim, Padre, o senhor vá, e provavelmente, conversei aqui com a deputada Aline Sleudes, provavelmente o senhor será convidado a estar lá do lado da primeira-dama. Aí eu falei assim, olha, padre, isso não é necessário. Ele, não, mas é importante, porque nós precisamos de padres também que estejam com o presidente, de padres também que estejam defendendo os valores cristãos, porque parece que boa parte dos padres ainda estão cegos. Aí eu falei, não, tudo bem. E cheguei lá e, de repente, nós pegamos um acidente. Eu fiquei até meio apavorado, porque aí chega aquela coisa, polícia, tudo, eles fecham portões, ninguém entra e ninguém sai. Mas, graças a Deus, nós conseguimos entrar. De repente, me chamou ali para estar do lado dela. E olha, Fábio, quando eu cheguei ali, eu fui para pegar na mão dela. Eu te digo uma coisa, poucas vezes eu senti a presença de Deus tão forte. Essa mulher, essa primeira-dama do Brasil, ela tem, assim, sabe, é incrível a unção que essa mulher carrega, a presença do Espírito Santo, você sente. Não é uma coisa forçada, é uma coisa natural. Você chega e você sente nela a força, a presença do Espírito Santo. Foi o que eu senti naquele momento, viu? Ela é cheia do Espírito Santo, isso é inegável, né? E tentam de todas as formas. Eu acredito que Bolsonaro ainda está de pé por causa das orações dessa mulher. Com certeza. Ela, de fato, é cheia do Espírito Santo. É cheia, como ela diz, o meu marido é cheio de imperfeição, cheio de erro. Mas eu busco a Deus, eu vivo uma vida de oração e eu tenho feito uma cobertura espiritual e eu acredito muito nisso. Nas falas dela, dá para sentir Deus, dá para ver Deus na vida. Ainda bem que nós temos uma primeira-dama aqui no Brasil que é cheia do Espírito Santo. Imagine se em todas as nações tivesse uma primeira-dama assim, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Como precisa. Isso incomoda o inferno, viu? Incomoda. Porque essa mulher aí, olha, sem querer atacar outras religiões, ela trouxe à tona situações que ocorreram nos outros governos. Ela dizia que a cozinha do Planalto era consagrada a demônios. Hoje está sendo consagrada a Deus. O Bolsonaro, ele vai na ONU, ainda que ele tem os erros dele, mas a fala dele, o pronunciamento dele na ONU é dizendo Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Dizendo que o governo dele foi estabelecido dentro de um versículo da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos hoje um presidente, uma primeira-dama, que dá testemunho a respeito da Bíblia, dá testemunho a respeito de Deus. Então o inferno, de fato, luta para com o presidente da nossa nação. Perfeito não é, nenhum homem vai ser perfeito. E nós não queremos uma pessoa perfeita, nós queremos um presidente que venha governar a nação com equidade, com justiça, olhando para todas as pessoas e buscando direito para essas pessoas, buscando fazer com que a nação vá bem, vá avante, cresça economicamente, tenha uma boa gestão na saúde, tenha uma boa gestão na agricultura, tenha uma boa gestão em todas as áreas falando do governo. Nós queremos um presidente para isso, mas ele enfrentou nessa gestão pandemia, está enfrentando uma guerra, enfrentou oposição dentro do Congresso Nacional, enfrentou oposição dentro do Senado, enfrentou oposição dentro do STF. Parece que todas as potestades, todos os principados, todos os príncipes das trevas, todas as hostes espirituais da maldade contra um governo
que colocou o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e trabalhou dentro de uma temática: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa primeira-dama não se envergonha do Evangelho de Jesus a ponto de falar em mistério, falar em línguas estranhas em público, empregar o Evangelho, dizer que é inconformado com a situação do Brasil. Em qual época da nossa nação nós vivemos isso na espiritualidade? Agora, o que me choca e me deixa até estarrecido é saber que, dentro da pesquisa do IBGE, nós somos 86% da população brasileira que se declaram como cristãos ou se declara como simpatizante da fé judaica cristã. Se somos 86%, e o Lula saiu na frente no primeiro turno, e conforme alguns institutos de pesquisa, ele está na frente agora no segundo turno, isso quer dizer que tem muito cristão votando em partidos com ideologias malignas, perversas e doutrinas de demônios. Existem muitos que dizem que são de Cristo e é favorável ao aborto, é favorável à ideologia de gênero, é favorável ao casamento homoafetivo. Nada contra o cara querer casar, mas ser favorável a ter isso como lei a ponto de ser como uma imposição. Por exemplo, chegar na sua paróquia e dizer: eu sou um casal com um outro rapaz, eu quero casar na sua... Não posso porque é contra os meus valores. Não tem, porque senão tu é homofóbico e tu pode ser preso por causa disso. Então o problema não é o casamento homoafetivo, é a imposição que eles querem fazer. Entendeu? Aí não tem como saber que tem 86% da população brasileira que se denomina e se declara como cristão e é simpatizante da fé judaica cristã, e é favorável a essas bizarrices, a essas aberrações, sem contar que é de fato um bandido que foi condenado em 3 instâncias, não foi inocentado, ele está sendo descondenado por um tempo para concorrer às eleições, mas ainda será julgado. É um cara que sai da prisão, vem como candidato e está correndo o risco de presidir a nação. Exatamente, é muito complexa a situação, mas nós precisamos entender o porquê disso, né? O porquê que tantos cristãos, sendo cristãos, ainda apoia um bandido descondenado. É porque no Brasil, em tempos passados, houve um movimento revolucionário dentro das faculdades. E desse movimento também veio possamos dizer, uma infiltração na teologia. Porque de onde saem os teólogos? De onde saem os teólogos? Das faculdades, das universidades. E, consequentemente, houve uma infiltração de uma teologia chamada teologia da libertação. Hoje a teologia da libertação é camuflada, chamada de movimento Fé e Vida. Então, nós vemos aqui que são todos temas politizantes. Só porque esse politizante ele sempre pende para a esquerda. Ou seja, eles pegaram uma teologia, desceu a divindade de Cristo, reduziu Cristo a Karl Marx e fez dele um lutador de classes. Sumiu a natureza divina, sumiu o senhorio de Jesus, ou seja, é pior do que a heresia de Ario e Nestório da era patrística. É muito pior, é muito mais grave, porque quando Ario, quando Nestório, eles praticaram a heresia ali nos primeiros concílios da igreja, eles erraram em um quesito de fé. A teologia da libertação, não. A teologia da libertação, ela desce todo o conteúdo de fé, reduz Cristo a um lutador de classes e transforma o demônio no rico, transforma aquele que emprega pessoas em demônio. Então nós vemos o absurdo, a gravidade que isso comete. E isso foi levado para onde? Para dentro das igrejas. Não é à toa que nós vemos padres, pastores, filiados a partido que apoia o aborto, que tem lá
lá na sua Constituição a aprovação do aborto, da ideologia de gênero, assim sucessivamente. Então, outro dia eu até vi, achei muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, uma pastora que ela coloca lá no Facebook dela, viu, Fábio? Desse jeito aqui, eu nunca tinha visto isso na minha vida, gente. Pastora socialista não sei o quê. Eu já vi essa aí também. Gente... É um absurdo. Eu não sei onde nós vamos parar. Então, veja, são pessoas que elas foram doutrinadas dentro da universidade, dali elas saem para ser padres e pastores e saem doutrinados. E leva isso para o púlpito, para o altar, leva isso para a pregação, para a homilia, e assim sucessivamente. Então, pega todo o conteúdo da palavra de Deus, reduz ele, todo o conteúdo, toda a divindade, toda a espiritualidade que ali estiver, eles conseguem contorcer, fazer um contorcionismo da palavra de Deus e reduzir a uma luta de classes, a colocar a dizer que o pobre é mais importante para Deus do que o rico, quando na verdade não é. Para Deus não importa se a pessoa é pobre, se é rico, se é mais moreninho, se é mais branquinho, se tem o cabelo loiro, se tem o cabelo ruivo, se tem o cabelo mais enroladinho, se tem o cabelo mais espichadinho. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com pessoas. Ele não ama se você tem mais dinheiro, se você tem menos dinheiro. Ele ama pessoas, ele escolhe pessoas. E uma vez eu estava fazendo uma pregação de rua, Fábio, e até uma pessoa que tem uma orientação diferente, nós temos que falar assim porque hoje em dia tudo dá processo, mas uma pessoa que tem uma orientação diferente, ela perguntou assim: o que o senhor acha? O que o senhor acha? Como que o senhor me vê? Eu falei assim: olha, eu não vejo o teu pecado, eu vejo uma pessoa em você, uma pessoa que o Cristo quer mudar, uma pessoa que o Cristo quer trabalhar. O Cristo, ele te quer da forma que está, mas claro, o Pai sempre quer o Filho, mas como o Pai quer o bem do Filho, ele quer purificar o Filho, porque pecador todos nós somos. Todos os dias nós pecamos em alguma área da nossa vida. Por isso que todos os dias nós precisamos do perdão de Deus, e Deus não faz distinção de pessoa de jeito nenhum. Deus, ele quer transformar todos os seus filhos. Então, quem coloca uma pessoa contra a outra é o diabo. Quem divide é o diabo. E onde que o diabo se manifesta? No comunismo. Porque o comunismo destrói a divindade de Cristo, diz que o diabo não existe e coloca como sendo o demônio o rico ou o empresário. Isso é gravíssimo. Isso é uma distorção da palavra. Não. Cristo, ele nos ama. Cristo, ele nos quer unidos. Quem divide é o demônio. E nós sabemos que as ideologias de esquerdas são malignas, são demoníacas. Veja o que aconteceu na década de 1930, não me recordo agora se foi 30 ou 39, o que aconteceu com a Polônia. Olha o que aconteceu com a Polônia. Ah, padre, mas isso foi lá atrás. Gente, a ideologia, a mentalidade é a mesma, a época mudou, mas quando nós olhamos o discurso de um certo candidato, parece que nós voltamos lá em 1900, porque ele está ali, ele está dizendo que existe um neofascismo, que existe... E aí é tão interessante que eles criaram um termo pejorativo para os conservadores, para os cristãos, chamam de bolsonarista. O bolsomínio. Nós não somos bolsonaristas, nós somos cristãos, nós temos valores e, olhando lados, nós sabemos quem está mais próximos de nós. Então, em 39 ali, haviam duas nações tomadas pela esquerda. Uma que era a Alemanha, por Hitler. Essa nação foi tomada, assassinou judeus, assassinou cristãos também, que se posicionaram contra o Estado naquele momento. Havia também ali a União Soviética, e as duas estavam juntas. Coincidentemente, as duas brigaram, descumpriram acordos. E quem que sofreu?
Quem foi esmagado? Inocentes. Inocentes. A Polônia foi esmagada. É por isso que eu encontrei no Clamor pela Pátria uma freira velhinha alemã. Eu acho que ela devia ter uns 80 ou 90 anos. Mas ela estava ali com a bandeirinha do Brasil, com a bandeira de Israel, uma freira alemã. E aí ela me dizia: eu sei as dores do comunismo. Eu não quero isso para o Brasil. Ela é alemã, que fala com um sotaque muito difícil de compreender. Sim. Mas ela disse: eu não quero isso para o Brasil. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui também nesse clamor. E olha que interessante, o clamor era evangélico. E tinha lá uma freira e um padre. Uma freira católica romana e um padre ortodoxo. Então, por falta de um, tinha dois. Um de cada lado, né? Então, veja, Fábio, como é grave. O senhor acha que, de fato, nós podemos viver um comunismo aqui no Brasil? Com certeza. Isso estava sendo preparado. Isso estava sendo preparado pelo PT. Ah, mas espera aí. Eles tiveram 16 anos do poder, então por que não fizeram? Espera aí. Eles iam fazer. Mas eles precisavam de 30 anos. Porque eles não queriam, eles sabiam que o Brasil ainda tem um povo cristão que sabe o que está falando, um povo cristão que entende os acontecimentos, que naquele momento não iria permitir. Então imagine se de repente eles quisessem impor o comunismo e o povo não aceitasse. Poderia ter até uma guerra civil. Então, qual era a ideia? Qual era o programa? O programa é você preparar as crianças. Você tem que doutrinar as crianças. Por isso que é muito interessante para a esquerda a questão da escola integral. Porque quando você tem uma escola integral, você também automaticamente está tirando as crianças dos pais, da educação dos pais. O educador se torna o Estado. Tanto é que foi mudado o nome de professor para educador. Eu discordo dessa mudança. Professor é professor, educador é pai e mãe. Sim. É pai e mãe que tem que educar. Nós não podemos tirar essa responsabilidade, porque aí depois a própria escola não consegue suprir e joga nas mãos do pai e da mãe de novo. Isso é um problema que a sociedade criou. Como o Brasil ele é deficitário nisso, e não tem competência para isso, como em alguns outros países, então criou-se um problema ainda maior. Mas automaticamente, gerando uma crise na estrutura da família, você vai colocar o Estado como alguém que tem a capacidade para resolver isso. Espera aí, não, a instituição família está falida. Ah, não, nós temos aqui a solução. Se a família está falida, o Estado resolve. Então, nesse interim, os professores já foram doutrinados na universidade e eles vão transmitir essa ideologização nas escolas. É a doutrinação desde a infância. É a doutrinação desde a infância. Então, consequentemente, aos 30 anos, a pessoa já está totalmente com a mente feita. Eu tive o relato de um venezuelano outro dia, ele falou assim: padre, a minha mãe, ela viu a desgraça, a miséria, e na última eleição, antes de vir para cá, ela ainda votou no Maduro. Porque a cabeça ela é feita de tal maneira que a pessoa começa a entender e achar que o problema desculpa a expressão, da desgraça do país se torna os Estados Unidos. E é o que acontece com Cuba também. Exatamente. As pessoas acham que toda a miséria e toda a desgraça que está acontecendo no país cubano, tanto quanto o país venezuelano, é os Estados Unidos que está oprimindo o país. Mas não é. É o governo ditador que está presidindo a nação. E eu acredito que isso aqui no Brasil está acontecendo e parece que Bolsonaro acabou interrompendo aquilo que eles esperavam. Está acontecendo já nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Então, acredito que, se o Lula assumir agora as eleições, o mais rápido possível, ele vai querer ajeitar as coisas
para de fato transformar o nosso país em um país comunista, em um país que tem até uma imagem bonita, né? Porque você ouvindo falar sobre socialismo, assistencialismo, ajudar, igualdade para todos, é lindo, é bonito, mas é só poético. É poético, né? Então, o que que acontece? Na Venezuela, eu conversei com uma venezuelana outro dia, eu falei, quanto tempo que foi? Ela disse, 2 anos. Então, caso seja eleito o Lula, eu imagino que agora ele não vai perder a oportunidade. Ele vai fazer o mais rápido possível. Isso é muito grave, muito perigoso para nós. Então, veja bem, aconteceu na Venezuela, aconteceu na Nicarágua e pode acontecer sim no Brasil. Houve uma corrupção muito grande e, consequentemente, gerou toda uma situação. A Dilma não conseguiu, naquele momento, segurar a governabilidade, foi impeachmentada e ali propiciou uma oportunidade para a esquerda fazer. Mas, consequentemente, padre, mas espera aí. O Bolsonaro poderia ter feito e não fez, agora ele quer fazer. Calma aí. Nós vimos um governo que não fez nem sequer a transposição do Rio São Francisco, que gastou bilhões. Eles não fizeram. E teve 16 anos para fazer, teve 16 anos para fazer. E nós vimos um governo que, infelizmente, ele pegou aí um momento grave da história, que foi essa maldita pandemia. 2 anos a prioridade era resolver a pandemia e a preocupação com a economia, né? Além de resolver a situação da pandemia, vacinação, cuidar do povo brasileiro, muitas mortes acontecendo, não só aqui, mas em todo o mundo, a mídia batendo, um monte de gente se intrometendo no governo, querendo que o presidente trabalhasse conforme ele... Já imaginou se o Bolsonaro trabalha conforme as pessoas querem que ele trabalhe? Na verdade, o que as pessoas queriam era que o governo não desse certo. É isso. Isso que eles queriam, isso para eles seria o máximo, seria muito interessante. E para eles, quanto mais mortes seriam melhores. Isso que é o mais grave. É um grau de psicopatia. Nós temos que entender que o comunismo ele gera um grau de psicopatia enorme, que em nome da causa vale tudo. Vale inclusive você roubar o país. E aí, de repente, nós vemos mais absurdos ainda, que algumas palavras para algumas pessoas, para algumas mídias, algumas palavras são mais graves ser falado do que aquele que roubou a nação inteira, do que aquele que cometeu o maior escândalo de corrupção, que foi o Petrolão, aquele que liderava todo esse histórico. Então, naquele momento, nós vimos que, de repente, sumiu, desapareceu todas essas acusações. Aí que está essa situação grave, Fábio. É aí que as pessoas precisam compreender, conscientizar que estas eleições, eu tenho falado isso onde eu vou, estas eleições é um verdadeiro plebiscito. Para onde nós queremos ir como nação? Que caminho, que rumo? Você que está acompanhando aí agora, eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando, você que é pai, você que é mãe, você que é cristão, que caminho você quer? Que caminho, que futuro você quer para os seus filhos? Você que é mãe, você já deve ter visto o relato de outras pessoas dizerem assim: eu não sei o que fazer com meu filho, porque ele está nas drogas. É isso mesmo, porque ele está nas drogas. E nós vimos que esse mesmo que roubou a nação, que foi condenado na Lava Jato, esse mesmo, ele está sendo cobrado e pressionado para legalizar já a maconha assim que assumir o governo. Então, para onde nós queremos ir como cristãos? Você que é cristão de verdade mesmo, para onde você quer ir? Que caminho você quer percorrer? Nós temos que olhar para a Nicarágua, onde cristãos estão sendo perseguidos. Temos que olhar para a Coreia do Norte, onde a religião é proibida. Temos que olhar para a China, onde padres são expulsos, prendidos, tendo que celebrar missa em galpões escuros, em garagens escondidos. Para onde nós queremos ir? Que caminho nós vamos percorrer?
Será que nós vamos percorrer o caminho da China, o caminho da Venezuela, o caminho da Nicarágua, da Coreia do Norte, de tantos países? Nós vemos que a Rússia, olha o que acontece na Rússia. Ah, mas a Rússia é próspera. Sim, porque ali, mesmo sendo um governo que tem uma herança da União Soviética, mas a economia não funciona dentro dos termos comunistas ali, dentro dos termos socialistas. O presidente da Rússia, ele não é nem um pouco bobo, ele sabe que isso não funcionou em lugar nenhum, mas tem uma prática que ele herdou da União Soviética comunista. Que prática que é essa? Você não pode criticar o governo, porque você vai preso, você vai para a cadeia. Nós vimos jornalistas que falaram assim, agora eu vou para o paraíso, eu vou para a Rússia. Quando chegaram lá, Fábio, eles mudaram completamente a visão, só porque isso não é divulgado no Brasil. É a censura, né? É a censura, porque eles chegaram lá, começaram a criticar o governo, para onde eles foram parar? Estava estudando sobre isso e tem muitos jornalistas que estão presos. Presos? Porque ficou como um ataque ao governo russo, né? Infelizmente, isso não está acontecendo apenas lá na Rússia, está acontecendo em muitos países de viés esquerda. O senhor falou aí, a sua fala foi bastante importante, que ainda que a Rússia venha de um viés esquerda, mas a sua economia não é socialista nem comunista. É igual à Noruega. A Noruega também, ainda que seja um governante de esquerda, mas a sua economia não está baseada no comunismo ou no socialismo. Está baseado dentro do capitalismo, porque eles sabem que o comunismo e o socialismo, também na Finlândia, ainda que seja de um viés esquerdo, mas eles não são socialistas nem comunistas, economicamente falando, porque não deu certo em lugar nenhum. E o que nós vemos no Brasil, mais grave, é que nós não sabemos agora, a oposição do presidente Bolsonaro, nós não sabemos até agora que economia eles querem adotar. Não sabemos sequer quem serão os ministros de governo. Olha só a gravidade da situação. Como é que nós vamos dar um tiro no escuro, gente? O plano de governo dele está incompleto. Nós temos apenas uma prévia. Votar no Lula, de fato, é dar um tiro no escuro. E ele mesmo disse que não vai revelar quem serão os ministros, porque senão ele perde voto. Então... qual que é a preocupação? Ganhar voto. Não tem clareza. Nós não sabemos quem serão. Será que não é aqueles que foram presos? Será que não é um deles que vão voltar lá para continuar acabando com o Brasil, assaltando a nossa nação? Nós não merecemos isso. A gente precisa Nós pensar. Não merecemos, vamos pensar, né? Um pouquinho. Vamos fazer aqui uma retrospectiva a respeito de quem trabalhou com o Lula e a respeito de quem trabalhou com o Bolsonaro, que é o atual governo. Vamos lá. A Damares, que trabalhou como ministra dos Direitos Humanos e do Direito da Mulher, eleita senadora, foi a primeira senadora eleita do Brasil agora em 2022 em Brasília. Osmar Terra foi eleito a deputado federal. Sérgio Moro, eleito a senador. Marcos Pontes, eleito senador. Rogério Marinho, eleito senador. Tereza Cristina, eleita senadora. General Pazuello, eleito deputado federal. Ricardo Salles, eleito deputado federal. Marco Álvaro Antônio, eleito a deputado federal. Onyx Lorenzoni foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul, contrariando os institutos de pesquisa. Ele foi para o segundo turno ganhando do outro candidato lá, que é o Eduardo Leite. Tarcísio de Freitas, contrariando os institutos de pesquisa em São Paulo, está no segundo turno e é bem provável que seja o governador de São Paulo. Observação, todos esses aqui são ex-ministros que trabalhou com o Bolsonaro. Agora vamos para Lula, o ex-governo de Lula. Antônio Palocci, preso. José Disseu, preso. José Genuíno, preso. Antônio Vacari Neto, preso. Nestor
Severo, preso. Delúbio Soares, preso. Renato Duque, preso. Jorge Zelada, está preso. Paulo Roberto Costa, preso. João Vacari, preso. Paulo Ferreira, preso. Paulo Bernardo, preso. Cândido Vacareza, preso. Delcídio do Amaral, preso. Pedro Barusco, preso. André Vargas, preso. Aldemir Bendini, preso. Wagner Pinheiro, preso. Otton Silva, preso. Lula foi preso. Dilma, impeachment. Haddad, segundo turno, e é considerado o pior prefeito de São Paulo. Pelo amor de Deus. Gente, vamos pensar, vamos pensar. Dá tempo, né? Dá tempo. Estamos aí alguns dias das eleições, algumas horas, dependendo do tempo que você for ver esse corte aqui. Dá tempo de decidir pelo certo. Cara, para pensar o quanto o Bolsonaro está sendo perseguido. A mídia todo dia batendo no cara, chamando o cara de canibal, pedófilo, chamando o cara de genocida, chama o cara de inúmeros adjetivos negativos, de forma apelativa. E a mídia, ultimamente, só elogiando Lula. Não aponta as atrocidades do passado, os esquemas de corrupção, não fala que ele foi o chefe da maior quadrilha que o Brasil teve. Por causa do Lula, o Brasil ficou conhecido como a nação mais corrupta de todos os tempos. Vamos pensar, pelo amor de Deus. Vamos tirar um governo que está dando certo. Minha mãe dizia que em time que está ganhando, não se mexe. O time está ganhando. O Brasil está indo bem. Tem algumas coisas para ser... Tem algumas falhas. Tem alguns erros. Tem. Mas, pelo amor de Deus, vamos voltar ao desgoverno do PT, ao retrocesso. Você sabe quanto foi desviado da educação? Foram mais de 200 bilhões de reais. Melhor, da saúde. Só da saúde. 241 bilhões. 241 bilhões de reais desviado da saúde. Isso sim é um genocídio, né? Isso sim é um genocídio. Isso sim é um genocídio. 241 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Nós sabemos para onde foi, né? Mas, queridos, dá tempo. Dá tempo de você mudar. Dá tempo de você convencer aquela pessoa que está indecisa, que ainda não sabe para quem vai votar. Nós precisamos convencer essas pessoas, mostrar que o presidente da República tem sim os defeitos. Tem, mas eu gostei lá no dia da Michele, ali na igreja Abapai, o governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior, falou uma palavra muito acertada. O presidente não está lá para falar bonito, não. Porque tem gente que fala, o presidente fala grosso, essa coisa. E ele disse, o presidente não está lá para falar bonito. O presidente está para fazer. Isso. E nós vimos que o presidente Bolsonaro está fazendo. Mesmo com pandemia, nós ainda estamos, agora que o país está começando a pisar no acelerador, mas nós vimos que ele fez. Em plena pandemia, nós vimos asfaltos sendo feitos, pontes que estavam há anos paradas sendo feitas, sabe? Nós vimos melhora, nós vimos nele esforço que ele está fazendo com a alma. Então, queridos, dá tempo ainda de você ajudar a convencer aquelas pessoas que estão indecisas. Há quem diz, padre, que o Bolsonaro não fez nada. E existem muitas verdades que o Bolsonaro fez que as pessoas querem esconder da população. Esses dias eu até postei algo ali, alguém falou, me fala 3 coisas que o Bolsonaro fez e me convença a votar nele. Existe aqui, o Bolsonaro criou o Auxílio Brasil de R$ 600, beneficiando 21 milhões de famílias de baixa renda, substituindo o Bolsa Família, que era apenas R$ 161. Vamos lá. O valor de 600 do Auxílio Brasil será mantido em 2023 se o Bolsonaro for reeleito. Existe uma propaganda eleitoral do candidato da esquerda dizendo que vai acabar após ele ser eleito. É mentira. Vai manter. Paulo Guedes, ministro da Economia, já afirmou que esse valor será mantido. R$ 600.
Já ajuda. Eu sei que as coisas estão caras, mas não é só no Brasil. Aí tem gente que quer comparar os dias de hoje com o passado. Ah, ia no mercado e eu enchi o carro. Mas, cara, isso há 15 anos atrás, velho. A gente atualiza, as coisas ficam caras, as coisas mudam. E tem que olhar o seguinte, você ia no mercado, eu com 50 reais enchi o carrinho. Mas quanto que era o salário mínimo? Quanto era? Faça a porcentagem, tá? Você tem que fazer essa conta aí. Quanto que era o salário mínimo? O salário mínimo era 1.000 e poucos reais? Não. Então, claro que você não vai encher mais o carrinho com 50 reais, que as coisas vão mudando, a inflação, as bolsas de valores, tudo vai alterando. Mas o Bolsonaro reduziu o desemprego a 8,9%, levando o país a bater recorde histórico de 100 milhões de trabalhadores empregados. Bolsonaro ampliou o auxílio gás com o valor de 110, beneficiando 5,6 milhões de famílias. O governo Bolsonaro foi o que mais reduziu impostos na história do país, com o objetivo de reduzir os preços da gasolina, do gás, alimentos, energia elétrica e outros itens. O governo Bolsonaro pagou o auxílio emergencial durante a pandemia no valor de 600 e 1.200 para famílias chefiadas por mulheres. Vale a pena ressaltar aqui que o governo de Cuba, na pandemia, estava pedindo auxílio da população em vez de dar auxílio para a população. Eles estavam querendo ser auxiliados pelas pessoas, em vez das pessoas serem auxiliadas. Imagina isso. Aí Bolsonaro comprou vacinas no mesmo dia em que foi autorizado pela Anvisa, no dia 17 de janeiro de 2021, e distribuiu 500 milhões de doses à frente de países como Japão, Austrália e Coreia do Sul. Bolsonaro criou o Pix, que está tirando milhões de reais das mãos dos banqueiros e beneficiando o povo. Bolsonaro deu 33% de aumento ao piso salarial dos professores. Bolsonaro entregou mais de 1,2 milhões de casas para populares através do programa Casa Verde e Amarela. Gente, só pesquisa sobre os feitos do governo Bolsonaro. E não fique nessa ignorância, sendo deixado levar pela essa mídia esquerda que falam inverdades a respeito do governo Bolsonaro. E nós precisamos. Eu quero falar com você que é cristão agora. Preste muita atenção. Nós vimos durante todos esses dias algo que passou desapercebido. Olha só. Imagine você que é pai e tem uma criancinha. E ela fala assim, você está no ambiente público. E ela fala, pai, vou no banheiro. Mas imagine que esse banheiro seja unissex. Tá? Esse banheiro seja unissex. Será que você vai deixar a tua filha ir sozinha no banheiro? Você vai ficar tranquilo? Segundo o jornal A Gazeta do Povo, olha só. Segundo o jornal, há poucos dias, o ex-presidente Lula disse o seguinte, que era coisa do demônio essa invenção do banheiro unissex. Mas essa conversa, ela é tão mentirosa, Fábio, porque o próprio jornal Gazeta do Povo afirma que o banheiro unissex foi testado em São Paulo quando o vice de Lula, que se diz católico, o comunista Geraldo Alckmin, quando ele era governador de São Paulo, ele fez o teste lá em São Paulo do banheiro unissex. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha um cristão apoiar uma coisa dessas. Isso é uma vergonha, isso é perigoso para a nossa sociedade. Nós não podemos admitir mais isso. Nós não podemos retroceder, porque nós estamos vendo que o presidente Bolsonaro é uma barreira contra o aborto, uma barreira contra a ideologia de gênero, uma barreira contra o comunismo. Nós não podemos, nós que somos cristãos, precisamos nos unir agora e apertar 22 lá na urna. Não pode ser de outra maneira. Gente, eu nunca falei abertamente em quem eu iria votar, nunca, mas agora esse ano não tem jeito, nós não podemos cometer o erro. Eu já fui militante petista.
Eu Já foi? já fui. Eu já fui na marcha dos excluídos, homem de Foi Deus. liberto? Fui liberto em nome de Jesus. Tá queimado, amarrado e destruído. Eu tô convertendo até o Léo aqui a voltar no Bolsonaro. Você sabe o que é a marcha do excluído, não? Por quê? Excluído é aquela pessoa que se auto-exclui. A pessoa se auto-exclui. Ao grito dos excluídos. Quem que é o excluído? Ah, a pessoa é pobre, ela acha que ela é excluída. Excluído do quê, meu Deus do céu? Excluído é do quê? Em qualquer lugar que entra o pobre, entra o rico, entra qualquer um. Quem se exclui são pessoas. Quem divide são sistemas. Sistemas corruptos. Sistemas que foram acostumados a fazer troca daqui, troca dali, troca de cargo, troca disso, troca aquilo. E o presidente Bolsonaro acabou com isso. O presidente Bolsonaro acabou com a velha política. Com a mamata, né? Com a mamata. E eles estão assim, com aquela sede, né? A sede de voltar ao poder. É por isso que os artistas estão tudo favorável a outro governo, porque estão com saudade de mamar novamente na teta do governo. E o Bolsonaro acabou com a Lei Rouanet, destinando apenas um pouco de dinheiro, um pouco assim, entre aspas, para a cultura, mas de fato para aqueles artistas que merecem. Artistas famosos que já ganham fortuna de dinheiro fazendo show, não tem necessidade de ganhar dinheiro para incentivar a cultura. Quem tem que ganhar é o camarada que está tocando na rua ali, buscando ser reconhecido no seu trabalho. É o artista de rua que está buscando o reconhecimento, não quem já tem um nome consolidado na mídia. Agora eu vou falar a verdade para o senhor aqui, viu? Essa culpa eu não vou carregar. Eu também. Eu não vou carregar. Se o Brasil afundar nas mãos de Lula, eu terei a minha consciência totalmente limpa. Eu terei a minha consciência, porque a minha parte eu fiz, votando, incentivando as pessoas a votarem certo e trazendo à tona verdades a respeito de quem é o Lula, de quem é o PT e o que eles fizeram no passado. Eu temo, sim, pela minha família e pelos meus filhos. Mas se acaso o Lula ganhar, que eu espero que não, porque existe um espírito de mentira e de encantamento, de engano nessa nação e está repreendido em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Eu faço uma oração de olhos abertos aqui, eu espero que o Senhor confirme com amém. Quando a maioria da população forem votar, chegar lá na urna, haverá um choque na sua consciência. Em nome de Jesus. Um choque de realidade. Não vão votar no Lula. Eles podem fraudar, eles podem manipular, eles podem fazer o que quiser, mas na hora lá, eles vão voltar certo e o nome de Jesus vai continuar sendo glorificado nessa nação. Agora, Fábio, aproveitando esse puxado que você entrou numa parte espiritual, e eu, como sou padre exorcista, eu vou entrar também nesse campo espiritual agora. Posso? Oxi, posso? Fique à vontade. Eu só tenho... Eu nunca esqueci, eu vou te contar uma história agora muito interessante. Uma vez eu fui em um estúdio de uma rádio, não vou citar a emissora qual é, e eu cheguei lá, a hora que falaram, o padre exorcista chegou e tal, o padre exorcista está aqui, aquela coisa, né? O povo tudo curioso. Aí, de repente, a moça que estava lá na sonoplastia olhou para mim e falou, ô moço, mas você não vai fazer esse negócio aqui, né? Eu acho que ela devia ter assistido o filme da Emily Rose, viu? Aquele ali é terrível. Mas olha, voltando aqui nesse assunto que é muito importante, Fábio. O país está numa opressão espiritual. Eu respeito todas as religiões, tá, gente? Eu respeito. Mas a verdade tem que ser dita. Cristianismo é cristianismo e somente cristianismo. Água não se mistura com óleo. O cristianismo, isso independente de igreja, o cristianismo não dá para fazer ecumenismo com certos tipos de vertentes. Eu já vi padre fazer missa que tem lá uma pessoa de outra religião lá junto, lá, aí tem junto também o pastor, e aí o pastor faz a oração, o padre faz a oração, e vem o outro que faz aquelas danças lá,
né? Eu acredito que você deve Sim. saber do que eu estou O falando. público também tá ciente já Tá? do que é. Então, vocês vão entender o que o padre vai dizer agora. Nós vimos um candidato que entrou nesses lugares que praticam o ocultismo e ali fez entrega. Ali fez entrega. Agora, quem disser que o mal não habita ali está enganado. É aí que mora o perigo, que eu volto ali onde eu disse da doutrinação nas faculdades, da teologia da libertação. Porque a teologia da libertação pratica o desconstrucionismo da fé. Isto é, eu afirmo que o mal não existe, o mal está na minha cabeça. O mal é o rico que oprime o pobre. Então, vem essa ideologia marxista e aí há muitas situações de religiões que tem ali o diabo como centro e quem não tem a visão espiritual não consegue entender o que nós estamos falando aqui agora. Muitas religiões que têm o diabo ali como líder e alguns que estão lá dentro às vezes não sabem o que é isso, Fábio, isso que é grave. Às vezes a pessoa está lá dentro e não sabe. Mas nós vimos um certo candidato que várias vezes foi lá fazer entrega. Sim. Entrega da própria alma. Olha só que opressão nós estamos vivendo. E nós vimos um vídeo que depois foi censurado de uma pessoa de uma religião luciferiana e essa pessoa dizendo que eles estavam todos envolvidos em um único trabalho. Para quê? Para que determinada vertente política fosse eleita. Então eles sabem, inclusive, que o mal tem poder, sim, de intervir, de cegar as pessoas, de intervir em resultados. O mal tem poder, sim. É por isso que eu quero convocar você, cristão. Olha, eu estou saindo daqui, sabe para onde que eu vou, Fábio? Eu vou para o monte, não tem jeito não. Vou para o monte, vou levar a bandeira do Brasil, não tem jeito. Ou nós nos unimos agora, oramos, jejuamos, quando esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então voltarei o meu rosto para eles. Então, queridos, o tempo é agora. O tempo da igreja unir em oração é agora, dobrar os joelhos é agora. Eu fiquei até emocionado, eu estava indo para a nossa igreja, eu passei na porta de uma outra denominação ali, Fazenda Rio Grande. Eu achei tão lindo que eles colocaram bandeira do Brasil de fora a fora nas grades ali. Posso falar o nome? Não tem problema, será? Não. Foi a Assembleia de Deus Missão. Olha, parabéns para a Assembleia de Deus Missão aí, de Fazenda Rio Grande. Eu amei aquilo lá. Lindo mesmo, vocês estão de parabéns, é isso mesmo. Igrejas, assembleias, a Igreja Ortodoxa do Peru, outras igrejas também, nós estamos unidos nesse propósito. Ô padre, só para a gente caminhar para o final aqui, o senhor então acredita também que além de uma guerra ideológica, uma guerra partidária política, nós estamos, além dessas guerras, em uma batalha espiritual muito grande, né? Ah, com certeza. Nós vimos em 2018 uma tentativa de assassinato a um homem. Nós estamos vendo a tentativa de um assassinato da reputação de um homem. Nós vimos que o padre Kelmon, ele tentava justificar, ele mostrava documento e para eles não adiantava. Porque tem algo muito maior que está em jogo, muita gente não sabe disso. Está em jogo, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Porque a nossa vida, Fábio, todos os dias é uma guerra espiritual. As pessoas podem não perceber, Tem dias que a pessoa acorda, às vezes, e ela diz assim, meu Deus, hoje que ninguém fale atravessado comigo, não é assim? Verdade. Então, quer dizer, ali já tem um mal espiritual agindo. O mal espiritual dominando. Então, na vida política não é diferente. Nós vimos que o cristianismo ele sempre esteve ali. Tem gente que fala assim, política e religião não se misturam. Eu não sei onde inventaram, isso eu posso chamar de heresia. Porque quem organizou a estrutura política foi o cristianismo. Sim. Quem organizou a estrutura de sociedade, estrutura de universidades, foi o cristianismo. Os escritores mais antigos eram os judeus, depois cristãos, que escreveram a própria Bíblia, que unindo todos esses livros da história do povo de Deus, uniu a Bíblia. Pegando até as dispensações das gerações da humanidade, nós temos inocência, Jardim do Éden, consciência, entramos no governo humano. Exatamente. Patriarcal, lei e graça.
mas teve o governo humano. Então isso está dentro da Bíblia. Daniel foi estadista, José foi governador. Nós vamos pegar Esdra também, foi um grande estadista. Enfim, Neemias. Nós vamos ter diversos políticos na Bíblia. E olha, nós vimos que Deus tinha o propósito de governabilidade de José do Egito, mas o que ele passou, nós poderíamos... eu não estou se eu estiver cometendo uma heresia aqui, me corrija. Eu vejo o presidente Bolsonaro o José do Egito. O homem sendo atacado, um homem com uma dificuldade, uma opressão para ele não estar ali no governo. Então, nós vemos que aquilo que aconteceu no passado, a ação do mal no passado, ela não alterou, ela continua acontecendo. Agora, cabe a nós cristãos entendermos esses desígnios, entendermos esses mistérios que há no mundo espiritual, que muitos podem negar. Muitos não conseguem ter essa visão, porque tem uma visão muito materialista, com esse século em que o marxismo tomou conta, o granchismo e muitas outras ideologias, nós vimos uma redução da visão espiritual. Querido irmão, querida irmã, você que está tendo essa oportunidade de assistir, não perca a visão espiritual da tua fé. Não perca a visão espiritual da palavra de Deus. Não perca a tua visão espiritual da tua comunhão com Deus. Porque quando você entender isso, você vai entender também que domingo o teu voto vai fazer a diferença não somente na nossa vida material. Porque às vezes as pessoas estão aí trocando a dignidade por uma promessa de picanha e cerveja, gente. Isso, veja que quem ofereceu tudo foi o inimigo e entregou o inferno. Assim é a esquerda, assim é o comunismo. Não caia nessas conversas, porque da minha experiência com Deus, nós estamos vivendo um momento espiritual mais sério na história do Brasil até hoje. Infelizmente, no Jardim do Éden, Adão e Eva foram enganados por causa de uma maçã. E nós estamos vendo a nossa população hoje sendo enganada por causa de um churrasquinho. Sem falar de política, vamos falar de relógio. Quando o ponteiro é direcionado para a esquerda, é atraso. Mas quando o ponteiro é direcionado pela direita, você sabe que está indo avante, está indo adiante. Este é o momento de nós escolhermos um lado. Vamos só pontuar isso aqui. Quem é pró-aborto, vota em quem? Quem é pró-as drogas, vota em quem? Quem é pró a ideologia de gênero, vota em quem? Quem é pró a corrupção, vota em quem? Os traficantes, os maconheiros, vota em quem? Quem vota no PT de Lula, de duas uma, ou não conhece o cristianismo e os valores que Cristo pregou, ou não conhece o comunismo. Faça a sua escolha. Padre, muito obrigado por sua participação aqui no Eu Acredito Podcast. Foi bastante produtivo. Espero que o senhor volte outra vez, porque a gente entrou aqui no assunto e não saiu, né? Olha, eu vou ter que voltar mais vezes. Vai ter que voltar pra ainda gente. mais, eu posso mostrar aqui? Pode sim. Olha, depois disso aqui, eu volto aqui quantas vezes for preciso, viu? Fogo na Brasa, gente. Procura aí, oficial Fogo na Brasa no Instagram. Tá vendo? É Olha o nosso só. Parceiro aqui. Nossa, mas que delícia. Tá Toda de parabéns, quinta-feira traz um prato especial pra gente. Você também que tem o interesse de fazer e produzir seu podcast, ainda tem espaço aqui na TV Fusão, Léo? Sim. Tem? Tem sempre dá um jeitinho? Você que deseja, é de Curitiba e região e deseja fazer o seu podcast, você vem com a ideia, o estúdio já está preparado. Procura aí no Instagram, TV Fusão ou Fusão TV e entre em contato com o pessoal aí, que ele vai fazer um precinho bacana para você colocar em prática o seu projeto. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos nessa e, se Deus quiser, voltamos na quinta-feira que vem. Eu já estou esgotado, sabe? Eu estou esgotado emocionalmente. Eu vou dar um recado aqui pro Bolsonaro. Olha só. Eu vou dar um recado aqui. Bolsonaro, pelo amor de Deus, velho. Ganha essas eleições. Ganha, cara. Eu não aguento mais todo dia ter que ficar brigando, ter que ficar te defendendo, falando bem de você, falando mal do outro candidato. Eu não aguento mais todo dia nas redes sociais tentando convencer alguém em votar em você. Por favor, ganha essas eleições.
Nunca te pedi nada. Ô, Fábio, posso só falar uma coisa? Amanhã eu vou estar ali na Rua 15 pedindo voto para o Bolsonaro, aqui em Curitiba, na Rua 15 de Novembro. E eu quero convidar você. Gente, vou dar uma palhinha aqui. Não brigue com o seu parente. Não brigue com o seu vizinho. Convença ele. Convença ele com amor, olhando nos olhos. E a gente não precisa inventar nada. Só falar a verdade, só mostrar os fatos. Mas vamos cada um convencer um. É 22, nesse domingo, dia 30. Eu tenho certeza que nós vamos dar o grito da vitória em nome de Jesus. Volta aí, confirma, 22 é Bolsonaro. Até a próxima!